Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Eu estou trazendo isso aqui por quê? Porque envolve negociações, envolve pressões, envolve mobilizações, alianças e coalizões de interesse. Então, assim, vocês olhem, quando a gente fala coalizões de interesses, não como um relacionamento negativo, mas pensado, assim, em toda aquele trabalho que os cientistas vêm fazendo sobre o estudo do presidencialismo de coalizão, que é justamente essa capacidade de fazer acordos, né? Claro, como em todo relacionamento, né, tem a parte positiva e a negativa, entendeu? Mas é um processo democrático. Então, vamos lá. A política pública também é um processo dinâmico, né, como eu falei, que o processo de política pública envolvendo aquele ciclo. O processo legislativo envolve a tramitação de outras leis que também não são somente políticas públicas, entendeu? Nem toda lei é política pública, né? Políticas públicas que tratam de recursos públicos diretamente ou através de renúncias fiscais, isenções, ou de regular relações que envolvem interesse público. Então, nem toda política pública envolve recurso público, né? Renúncia fiscal ou está prevista no orçamento, vamos dizer assim. Tem política pública que ela regula relações, a parte regulatória, né? Que ela não precisa ir para o legislativo. O executivo passa por aquele ciclo que eu mostrei para vocês no início, já veremos, sozinho, entendeu? O executivo o legislativo nem faz parte daquela agenda e nem faz parte da formulação. Às vezes ele é formulado através do decreto. As políticas públicas produzem mediações entre interesses e valores de diversos atores que se defrontam em espaços para negociar soluções para o conjunto da sociedade ou determinados grupos sociais. Ainda continuando aqui nas características, eu quero enfatizar bem para vocês a parte da sociedade, entendeu? Nesse processo, em todo o ciclo da política pública, quando ele passa no legislativo. Porque nem sempre o ciclo da política pública, quando passa no executivo, ele tem a participação da sociedade. Como os movimentos populares podem dele participar, seja para tentar influir nas políticas públicas já em vigor, seja para apresentar alternativas que possam atender aos interesses da maioria da população. Aí a gente vai ver em todo momento desse trabalho, a gente vai ver em que momento os movimentos populares, a sociedade, pode participar desse processo das políticas públicas. A presença cada vez mais ativa da sociedade civil nas questões de interesse geral torna a publicização fundamental. Porque isso é importante sobre o aspecto da transparência também, mas a divulgação. Lá no Senado, lá no Legislativo, o Senado tem o seu canal de participação social diferente do canal da Câmara. Por quê? Porque enquanto o Senado está votando um tema muito importante, a Câmara está votando outro tema importante. Então, a sociedade, ela participa desse canal, você manda um e-mail, você participa ao vivo, você não é que enquanto os senadores estão lá, ou o deputado discutindo aquela política pública, você vai aparecer na telinha, não. Mas você mandando um e-mail naquela hora, o secretário da comissão que está, ou seja, no plenário ou em comissões, discutindo essa política pública,
ele lê o seu e-mail, tem um momento que ele lê, ó, sugestão de um cidadão, diz seu nome, diz de onde veio, o resumo, entendeu, da sua apresentação. Essa é uma conquista da sociedade, entendeu? Que no legislativo não tem isso. E ainda assim, alguns órgãos podem ter, as ouvidorias, mas assim, eu estou falando dessa parte da tecnologia, entendeu? Que o Senado tem. Todo o Congresso tem, todo o Legislativo tem, o Senado tem o seu e a Câmara tem o seu. Existem outras formas de participação também que a gente, como eu falo, vai ver quando chegar na parte propriamente dita do processo legislativo. Compreende a formação de uma agenda, essa participação, né, que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da população, a depender do grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de institucionalização dos mecanismos que viabilizem sua participação. Justamente essa institucionalização que eu falei lá no Legislativo, do canal tecnológico para isso, que é, assim, concomitante à realização dessas audiências. Esse é um ponto fundamental, gente, que a gente deve guardar, essa informação. No processo de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais envolve atores com projetos e interesses diferenciados. Há necessidade de mediações sociais e institucionais para que se possa obter um mínimo de consenso e assim as políticas públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. Gente, por exemplo, não é porque também o povo quer, assim, essa legitimação, não é assim, não, mas a sociedade, isso é bom para a sociedade. Não. Essa legitimação que a gente trata é também de ouvir os vários atores, porque às vezes a sociedade é bom para eles, mas às vezes os técnicos de Irimpéia vão lá e dizem, gente, apresenta um trabalho técnico e, assim, isso aí, para a economia, para um futuro, para a sociedade futura, não vai dar certo, entendeu? Então, assim, o Senado, ou o Legislativo, né, a gente chama a Casa do Povo por isso, porque é lá onde a gente vai realmente trabalhar, entendeu, essas mediações sociais. Isso, professora, mas isso aí é muito bonito, mas será que acontece? Posso garantir que acontece. Então, estou repetindo essa, né, a gente vai repetir sempre esse ciclo básico para falar só da parte do Poder Executivo, que eu falei de políticas públicas, assim que esse aqui é para as políticas públicas que envolvem recurso, por isso que eu repeti o Senado, e quero que vocês considerem que as políticas públicas que não envolvem recurso público, que é só o legislativo, só o executivo, é só a gente retirar esse legislativo aqui dessa formulação, mas no monitoramento, mesmo quando a política pública seja, todo o ciclo seja só no executivo, ainda assim o Senado vai trabalhar no monitoramento e na avaliação. O Senado, repito, porque na Câmara ainda não tem essa avaliação de política pública. Falando um pouquinho, né, do Poder Executivo e políticas públicas no Legislativo, gente, sem dúvida, o Poder Executivo é o poder mais importante das políticas públicas. Ele é quem faz a prestação à sociedade, entendeu? Então, assim, ele realmente é o titular das políticas públicas. Né? A participação do Legislativo, como a gente viu no começo da aula, é uma questão democrática para a efetividade da política pública, porque ele representa a vontade do povo. Ao Poder Executivo é também atribuída a iniciativa de leis, além da prerrogativa de sanção ou veto aos projetos de lei apresentados pelo Legislativo. Isso aqui é uma questão que a gente volta também na questão dos freios e contrapesos, que é uma ingerência muito forte
do executivo no processo legislativo, né, que faz parte das negociações e do presidencialismo de colisão. E essas iniciativas são constitucionais. O executivo detém exclusividade da iniciativa de projetos de lei que dizem respeito ao orçamento e à organização da administração pública. O que é essa iniciativa, professora? Ele manda o projeto de lei pronto para o Senado, para o Legislativo. Aí tramita, alguns se inicia na Câmara e é discutido pelas duas casas. Mas nem o Legislativo não pode iniciar nenhum processo de lei que dizem respeito a esses temas. Só o Executivo. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre essas iniciativas, porque eu vi que vocês vão ter uma aula exclusivamente sobre isso, onde vocês terão a oportunidade de ver detalhadamente todo o processo legislativo. Mas isso é uma informação muito importante para a aula de políticas públicas, é assim, vocês terem essa noção que também do poder e da titularidade das políticas públicas pelo Executivo. Ele tem também a possibilidade de solicitar urgência a determinados projetos de sua autoria. Gente, essa questão de urgência não é só para o projeto de lei, para a política pública terminar rápida, não. Isso aí envolve toda uma questão de interesses. Quando um projeto de lei ele tramita em regime de urgência, não há condição de discussão pela sociedade, justamente porque ele já quer votar o que vem pronto do Executivo, não dá tempo dos membros do Poder Legislativo discutir, muito menos da sociedade. Isso é uma forma de poder, mas é constitucional, entendeu? O Poder Executivo, ele dispõe de um amplo conjunto de recursos de poder, tornando inequívoca a sua predominância na iniciativa de propostas legislativas para a gestão estatal e condução de políticas públicas. O recurso de poder que o Executivo possui o qualificam para a predominância das iniciativas das políticas públicas e da gestão do Estado. O papel do Legislativo nas políticas públicas, considerando toda essa questão da potencialidade, da titularidade do Executivo sobre algumas políticas públicas, né? Eu quero trabalhar essa questão do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal com vocês, essa diferenciação, porque o Congresso Nacional tem um regimento próprio e algumas políticas públicas só podem ser votadas no Congresso Nacional. A separação entre Câmara de Deputados e Senado Federal, em que pese o regimento ser muito semelhante, mas algumas competências constitucionais são somente da Câmara dos Deputados e algumas competências constitucionais são somente do Senado Federal. Inclusive, aqui eu falei, a instituição de avaliação de políticas públicas, né? Embora não seja uma imposição constitucional para o Legislativo, ela foi institucionalizada somente pelo Senado. E ela, embora a Constituição não fale claramente a avaliação de políticas públicas pelo Legislativo, mas a avaliação está na competência constitucional de controle atribuída ao Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo e as políticas públicas. O Poder Legislativo e o Poder Executivo fazem parte de um espaço institucional de mútua responsabilidade pela legislação que dá rosto à governabilidade. Já vimos que ao Executivo cabe a maior parte da elaboração de políticas públicas, porque a maior parte demanda recurso público, e algumas também porque são de iniciativa do Executivo. O Parlamento, na configuração dada pela Constituição de 88, ele conta com mecanismos que o capacitam a participar dos processos decisórios
e da agenda governamental sobre políticas públicas. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.